que está em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, versículo 21 ao 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: Oh, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus e uma mulher. Jesus e uma mulher. Uau! Cada vez que uma mulher entra em cena com Jesus, meu irmão, prepare o cinto de segurança, porque alguma coisa extraordinária vai acontecer. Cada vez que Jesus tem um encontro com uma mulher, o sobrenatural acontece. Jesus mudou a história de todas as mulheres que tiveram um encontro com Ele. Todas as mulheres que cruzaram o caminho com Jesus tiveram suas vidas marcadas e transformadas. Quantas mulheres hoje aqui querem um encontro com o Senhor? Quantos homens aqui querem um encontro com o Senhor? Quantos aqui querem tocar nele, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que extraiu virtude do Senhor? Olha só o tamanho daquela fé, daquela mulher, que ela conseguiu extrair virtude de Jesus somente pelo um toque. Quantos aqui querem tocar nele nessa manhã? Amém? Depois da sua conversa, aqui nos capítulos anteriores, depois que Jesus conversou com os fariseus, Jesus então viajou ao norte. E ele se retirou para a região, para áreas de Tiro e Sidom. E ali era um território de gentios. Era um lugar quilômetros de Jerusalém. Não era um lugar comum para ele passar. Não era um lugar que talvez ele deveria estar, mas era um lugar necessário. Assim como foi o encontro com aquela mulher do poço, foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Foi necessário também que Jesus passasse pelaquela área de Tiro e Sidom. Porque uma mulher estava aflita. Uma mulher precisava dele. E foi necessário ele passar por ali. E quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê uma mulher entrando em cena, algo vai acontecer. E desde o início, lá em Gênesis, quando Deus criou Eva, Deus já criou Eva de uma maneira diferente, especial. O homem foi feito do pó da terra, mas a mulher, ela foi feita da costela do homem. A mulher foi algo aperfeiçoado, a mulher foi a criação versão 2.0. E os homens talvez estão aí falando assim: ah, mas foi a Eva que pecou. Foi a Eva que acabou com tudo. Mas não. Foi através de Eva que o plano da redenção entrou em ação. Foi através de Eva que Deus depositou nela uma semente, que veio o nosso Salvador.
O plano da redenção, o plano de amor, de salvar a humanidade, veio através de Eva. Eva pecou? Sim, pecou. Mas Deus não olhou, não parou no pecado dela. Deus olhou o que ela poderia ser. Mãe de nações. E é isso que nós podemos ser também, mulher. Mães de nações. Amém? E essa mulher, ela era gentia, ela era cananeia e de religião grega. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não fazia parte da promessa. Os cananeus eram os antigos inimigos de Israel. Eles eram um povo perverso, que não cultuavam o Senhor, que cultuavam outros deuses, uma religião pagã, ofereciam seus próprios filhos em sacrifícios, se prostituíam nos templos. E eles ocupavam aquela terra quando Abraão chegou. Então já é de muito tempo, né? E essa mulher, ela era uma mulher pagã, ela era uma mulher cananeia, gentil. Então ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não pertencia à promessa que estava sobre Israel. Mas essa mulher, ela cruzou barreiras culturais e religiosas para chegar até Jesus. E o que levou essa mulher a descartar todas as suas crenças para ir até o Mestre? O que levou essa mulher a ultrapassar barreiras? Lembra, ela era gentil. Ela era uma mulher. São 3 coisas que definitivamente iriam afastar ela. Porque ela era gentil, ela era cananeia e ela era uma mulher. São 3 coisas que talvez ela não poderia se aproximar de Jesus. Mas ela rompeu tudo isso. Porque ela precisava se aproximar dele. E o que fez ela enfrentar tudo aquilo foi o coração de mãe. Foi o coração de uma mãe que fez ela romper essas barreiras. Uma mãe que rompe barreiras, uma mãe que vai contra o sistema, uma mãe guerreira. Quantas mães hoje aqui deixaram suas próprias mães, sua família, atravessaram o oceano para estar hoje aqui num país onde você pode dar uma melhor vida para os seus filhos. Quantas mães se sacrificam para dar o melhor para os seus filhos. E eu vejo essa mãe assim, que ela rompeu com algo, porque ela precisava, ela necessitava de algo para sua filha. Esse é um coração de mãe, um coração que nunca para de lutar. E essa mãe, ela teve discernimento. Ela sabia que o problema que atingia a sua filha era espiritual. Ela sabia da natureza e profundidade do problema da sua filha. Mateus descreve as palavras dessa mãe que disse: minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mãe sabia da severidade do problema da sua filha. Ela estava horrivelmente endemoniada. Aquela mãe sabia que o espírito maligno dentro da sua filha era horrível, que era um espírito que veio para roubar, matar e destruir a vida da sua filha. A sua filha não tinha mais paz, não tinha mais sossego, não tinha mais descanso, não tinha esperança. E eu imagino que aquela mãe, por ser de origem grega, ela deve ter buscado na sua religião, buscado nos seus deuses, algo para solucionar a situação da sua filha. Ela deve ter buscado na religião pagã, mas nada resolveu. Nada resolveu o problema da sua filha.
Ela viu que, na verdade, tudo aquilo que ela foi ensinada, talvez de geração em geração, todos os ensinamentos, na verdade, eram falsos. Mas um dia, chegou aos ouvidos dela, de um homem que curava, um homem que perdoava, um homem que restaurava, um homem que sim era verdadeiro, o próprio Filho de Deus, Jesus. Um dia ela escutou falar de Jesus e ela decidiu: eu vou contra tudo que me foi ensinado. Eu vou contra os meus amigos, eu vou contra a minha religião, mas eu vou buscar esse homem. Eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar a libertação. Eu vou procurar o único que pode. Finalmente, ela tinha encontrado esperança. Finalmente, ela tinha encontrado a luz no fim do túnel. E um ponto muito importante para nós é que essa mãe, ela reconheceu, ela identificou o problema da sua filha. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que tem afligido os nossos filhos? Será que como mãe, como pai, nós conseguimos discernir o que está acontecendo na vida de nossos filhos? Ou será que estamos ignorando os fatos, ignorando os sinais? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde esse mundo está um caos, onde menina já não é mais menina, menino já não é mais menino, e está tudo bagunçado. Onde a verdade já não é mais verdade, onde o mal é o bom e o bom é o mal. O que está afligindo os nossos filhos? É hora de estarmos em alerta. É hora de estarmos em alerta como mães, como pais. O que está acontecendo? Como estão os nossos filhos? É hora de sermos sensíveis à voz de Deus. Precisamos buscar discernimento e sabedoria do Espírito. Como podemos ajudar os nossos filhos? Nós moramos nos Estados Unidos, então eu tenho certeza que o problema que aflige o seu filho não é financeiro. O seu filho tem roupas boas para vestir, tem um teto sobre a cabeça. O seu filho vai numa boa escola, tem uma boa educação, frequenta uma boa igreja. Não é o financeiro que afeta o seu filho. Mas o que está afligindo eles então? E talvez você está aqui lidando com dramas dentro de casa, que vem de natureza espiritual, que precisa de uma intervenção de Jesus. É necessário, mãe, é necessário, pai, identificar o problema, identificar o grau do problema. Não adianta fingir que não está acontecendo, não adianta querer deixar para depois. Nós precisamos buscar a solução em Cristo. Nós precisamos mais de Jesus. E talvez você aqui seja mãe de filhos pequenos que não dão tantos trabalhos, ou talvez dão. Mas mesmo assim, nós temos que estar sempre atentos ao que está acontecendo na vida do nosso filho. Se seu filho ainda é pequeno, será que meu filho está desenvolvendo de uma maneira saudável? Será que meu filho está conseguindo aprender? Como que ele está conseguindo lidar com certas situações? Às vezes tão pequeno, ele ainda não sabe nem falar, não sabe nem se expressar. Como que eu, como mãe, estou ajudando o meu filho nessa área? Talvez o seu filho precisa de um reforço na escola.
Você tem prestado atenção nisso? Como estão as notas deles na escola? Talvez eles precisam de um reforço a mais. Como que nós podemos ajudar os nossos filhos? Como que podemos ajudá-los, ensiná-los bons comportamentos? Como que eu posso ensinar a palavra de Deus para o meu filho? Como que eu posso imprimir Jesus no coração dos meus filhos? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Como que eu posso imprimir Jesus no coração, na vida do meu filho? Como eu posso ajudar o meu filho? Primeiro passo, você precisa identificar o problema. Você precisa identificar o problema. Talvez você seja mãe de adolescentes e jovens, onde os problemas talvez sejam mais cabeludos, sejam mais difíceis. Busque a Jesus, busque ao Senhor, peça sabedoria, discernimento da parte de Deus, para que Ele te ajude nessa fase, para que o Senhor te ajude nessa hora. Busque conselhos de homens e mulheres de Deus. Procure na palavra. Amém? E essa mãe, ela não apenas conseguiu discernir o problema, mas quem podia solucionar o seu problema? Ela foi para a pessoa certa. E ela chama Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Esse é um termo messiânico. E ela, sendo gentia, reconheceu Jesus como filho de Davi. Ela reconheceu Jesus como o Messias. Ela não era judia? Jewish. She wasn't Jewish. That's easier. Ela não era judia. Mas ela reconheceu o Messias. Ela chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho isso muito tremendo. Que uma mulher que por anos cresceu numa religião, que foi ensinada de maneiras diferentes, mas um dia ela ouviu falar de um homem e ela creu. E ela falou: não, esse é o homem, esse é o homem. E quando ela vê Jesus passando, ela fala: Jesus, o Messias, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Ela reconheceu o único que poderia salvar a sua filha. Ela reconheceu o Mestre. Ela reconheceu o Senhor. Jesus como Salvador. Os próprios judeus não reconheciam Ele como Messias. Os próprios judeus perseguiam Jesus. Os fariseus, aqueles que tinham sabedoria da palavra, eles queriam matar Jesus. Mas aquela mulher, ela sim reconheceu. E às vezes a gente quer correr por tantos caminhos, em busca de tantas coisas, quando só um homem é necessário. Quando nós precisamos somente de Jesus. É somente Jesus. E aquela mulher, ela correu atrás de Jesus, sendo ela gentia, ela correu atrás dele, se humilhou, correu atrás de um judeu. Mãe, até a que ponto você está disposta a se humilhar pelos seus filhos? Até onde você está disposta a correr pelos seus filhos? Essa mulher, ela não temeu se humilhar. Ela não temeu correr atrás de um judeu, pedindo socorro, clamando pela sua filha, pela sua casa. Ser mãe não é apenas gerar com o nosso útero,
Mas ser mãe é gerar com nossas orações, com nossas súplicas, com nossos joelhos, com amor. É se sacrificar pelo bem-estar dos nossos filhos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela pediu misericórdia e compaixão. Ela disse, tem compaixão de mim. Mas espera aí, não é a sua filha que está endemoniada? Por que então ela está pedindo misericórdia de mim? Porque tudo aquilo que aflige os nossos filhos, aflige a nós. Toda mãe sabe, eu tenho certeza que toda mãe e pai aqui já orou essa oração. Quando o seu filho está doente, tu fala, Jesus, transfere a doença para mim, Jesus. Cura o meu filho, transfere para mim. Tenho certeza que todos aqui já oraram isso, que eu sempre falo. Isso é o coração de mãe e de pai. A gente não quer ver o nosso filho nessa situação. Então a gente pede, transfere para mim. Aquilo que machuca o nosso filho, machuca nós. E aquela mãe clamou e pediu misericórdia e compaixão de mim. Porque ela não aguentava mais ver a sua filha naquele estado. Ela não aguentava mais ver a sua filha sofrendo. Qual é a mãe ou pai que não tomaria o lugar de dor do seu filho? Então aquela mãe clamou, pedindo misericórdia. Aquela mãe estava aflita. Aquela mãe estava doendo por dentro. E sabe o que foi muito frustrante? Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. Você já passou por alguma situação? Você já clamou por socorro? Você já chorou aos pés do Senhor? E Ele ficou em silêncio? O silêncio de Deus muitas vezes é necessário para nos trazer mais perto dEle. Para aumentar o nosso clamor, para aumentar a nossa adoração, para aumentar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Às vezes é necessário o Senhor permanecer em silêncio para o nosso crescimento. E aquela mulher, ela não parou, porque Jesus ficou em silêncio. Essa mãe, ela teve que enfrentar o silêncio de Jesus e também o desprezo dos discípulos. Os discípulos falaram, essa mulher aí vem gritando igual uma louca atrás de nós, manda ela embora, Jesus, manda ela embora. Ela teve que enfrentar até o desprezo dos discípulos, daqueles que estavam caminhando com Jesus. E na nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar o desprezo de muitos para salvar os nossos filhos. Nem todos vão entender a sua dor, nem todos vão entender os seus problemas, poucos vão querer te ajudar. Mas não permita que o desprezo de muitos paralise o seu propósito. Não permita que o desprezo de muitos paralise o seu chamado. Aquela mãe, ela não parou. Ela não parou de pedir e clamar. Ela não se importou com o desprezo. E a resposta que Jesus deu foi até um pouco fria para aquela mãe. Primeiro, Jesus fica calado. Ele não responde nada. E quando ele responde, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Tipo assim, mulher, você não pertence à promessa. Você não faz parte. Não é com você.
Minha missão aqui não é com você, mulher. Descartou ela. Mas o que ela fez? O que aquela mulher fez? Ela se ajoelhou diante do Senhor. Ela adorou Jesus. Quando você se prostra diante de alguém, isso é sinal de adoração. Você está se rendendo, você está adorando. E foi isso que aquela mulher fez. Ela se prostrou aos pés do Senhor. E ela continuou: me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. E daí, a resposta de Jesus piora um pouquinho mais. Porque além de ele ter ficado em silêncio, falado que não veio para ela, depois ele pega e chama ela de cachorra. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a resposta daquela mãe nos surpreende. Ela não se importou em ser diminuída. Ela se humilhou ainda mais, dizendo: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava satisfeita em comer das migalhas. Ela estava satisfeita com o pouco. Aquela mulher considerou que até os resíduos das bênçãos da mesa de Deus eram suficientes para suprir a sua necessidade. Até o pouquinho era suficiente para ela. Em contraste com os judeus, que rejeitaram a plenitude das bênçãos de Deus, que rejeitaram o próprio Messias. Mas aquela mulher gentia se contentou, porque ela sabia que até o pouco que caía da mesa de Deus já é suficiente. Ela não se importou com a humilhação, se isso significava uma vida diferente. Ela não se importou com a humilhação, se isso significava a libertação e cura para sua filha. Ela se rebaixou e concordou com Jesus e disse que sim, eu sou como aqueles cães, eu sou. Mas até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus mestres. Gente, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Você está aí com um problema, você está com uma situação terrível, você precisa de graça, de misericórdia, de socorro, e você pede, clama, e o Senhor fica em silêncio. Ou quando Ele te responde com uma palavra fria. Qual é o seu posicionamento diante disso? Qual é a sua reação? Você, na expectativa de receber a solução, você recebe o silêncio. Vamos ser sinceros? Acho que só no silêncio, uns 49% já tinha abandonado tudo. Daí depois, quando Jesus falasse: não, eu não vim para ti, meu plano não é contigo, os outros 49% teria abandonado. Ia ter ficado 2% só. E daí quando Jesus te chamasse de cachorra, pronto, esquece. Todos teriam abandonado, porque hoje em dia nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos numa cultura que todo mundo é tão dodói, que todo mundo se ofende tão rápido, que todo mundo guarda tantas mágoas. Mas às vezes é necessário essas palavras duras de Jesus para nos despertar, para nos acordar para a vida. Se fosse nos dias de hoje, teria abandonado tudo. Teria abandonado a igreja. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos ser crentes mais maduros para o bem da nossa família.
Oh mulher, grande é a tua fé. Será que hoje nós temos fé suficiente para suportarmos a dor, para suportarmos a humilhação, para suportarmos o desprezo, para suportarmos o silêncio de Deus? Jesus está procurando alguém hoje aqui, cuja sua fé é inabalável, a quem Ele possa dizer: oh mulher, grande é a tua fé. Oh homem, grande é a tua fé. O que moveu o coração de Jesus não foi o amor que aquela mãe tinha pela sua filha, mas foi a fé dela. Foi a fé daquela mulher que moveu o coração de Jesus. Os obstáculos postos no caminho daquela mulher só fizeram a fé dela aumentar. Ela demonstrou humildade, reconhecendo sua posição de mulher gentia. Mas ela não desanimou, ela continuou. Ela teve perseverança. E por meio da sua fé, ela transformou uma aparente recusa em restauração. Ela provou que a bondade e a graça do Senhor não conhecem limites. No princípio, Jesus se calou. Depois, quando ele respondeu, ele responde que não veio para ela. Ele chamou os judeus de ovelhas e disse que ele veio para as ovelhas de Israel. E as ovelhas simbolizam algo puro, algo limpo, algo digno de ser oferecido em sacrifício. E compara ela com os cachorrinhos. E em seguida, chamou os judeus de... me perdi agora. Mas foi a base dessa repreensão que a mulher formulou a resposta. Ela mostrou perseverança e fé. E ela disse: tudo bem, os judeus são os filhos. Eles são considerados puros, limpos. Eles são os filhos. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem. Ela desejou o que os judeus recusavam. Ela desejou um pouquinho daquilo que os outros estavam desperdiçando. E os judeus, eles se gloriavam de serem filhos de Abraão e desprezavam os gentios. Mas aquela mulher admite ser cão e os judeus os senhores. Quantas vezes nós agimos como os judeus, achando que somos superiores, achando que somos melhores, quando na verdade não somos. Todos nós merecemos e desejamos da graça e misericórdia do Senhor. E esse mundo precisa de mães que estão dispostas a fazer o bem pelos seus filhos, fazer o bem pela sua família. Mulheres, homens que irão suportar a pressão, que irão se humilhar. Mulheres que amam. Esse mundo já tem maldade suficiente. Nós precisamos de mais amor, de mais entrega, de mais genuinidade, de mais perdão. O nosso papel como crente é refletir o amor de Deus. E como que nós temos feito isso? Será que nós estamos refletindo o amor de Jesus Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, nossos amigos? E eu quero encorajar você, homem, mulher, mãe, pai, busquem mais de Deus, busquem mais
da verdade, da palavra do Senhor. Busquem ter um relacionamento com o Senhor, para que Ele te ajude no seu papel como mãe, como pai. Busquem viver plenamente o seu chamado. E lembre sempre que a nossa identidade está em Cristo. É Ele quem nos capacita a ser tudo o que Deus planejou para nós. Independente da dificuldade que nós enfrentamos, foi o Senhor que nos escolheu. E Ele nunca nos abandona. Não importa os teus problemas, não importa as tuas dificuldades. Como que está a sua fé perante tudo isso? Como que está o seu posicionamento perante tudo isso? Oh mulher, grande é a tua fé, e a sua filha foi curada naquele mesmo instante. Jesus se impressiona com a fé daquela mulher. Ela não era parte do povo da aliança, mas sua fé ultrapassou barreiras. Sua filha foi curada naquele mesmo instante. E essa mulher, essa mãe, ela nos ensina que a fé verdadeira insiste mesmo quando há silêncio. A fé verdadeira, ela não para só porque você não teve uma resposta. A fé verdadeira, ela continua, ela persiste. E foi assim com aquela mãe. A humildade nos dá novos acessos a Deus. Porque aquela mulher teve fé e teve humildade, ela conseguiu a cura para sua filha. A humildade nos leva a novos acessos com Deus. O que a arrogância destrói, a humildade constrói. Como está o nosso coração? Como está o nosso comportamento? Essa mulher me ensinou tanto. Essa mulher me ensinou tanto. E a graça de Deus, ela alcança todos os que creem. Todos os que creem. Aquela mulher não pertencia à promessa, mas ela creu. Então, ela passou a pertencer à promessa, porque ela creu, porque ela teve fé, porque ela foi diante do Mestre, ela se rendeu, ela se prostrou, ela o adorou, ela reconheceu Ele como o único Salvador. Amém? Fiquem de pé comigo. Talvez você se sinta de fora, como se você não pertencesse ao povo de Deus. Talvez você cometeu algo e o peso do pecado está sobre os seus ombros. Mas escute o que eu vou te falar agora. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa os seus erros, aquilo que você cometeu. Ele te espera de braços abertos. Ele te ama. E deixa eu te lembrar, até os cachorrinhos comem das migalhas. Porque quando vem de Deus, até as migalhas são suficientes. As migalhas são suficientes para curar. As migalhas são suficientes para te transformar. As migalhas são suficientes para restaurar o teu casamento. As migalhas são suficientes para restaurar a vida do seu filho. As migalhas são o suficiente porque vem de Deus. E tudo que vem dele é suficiente. As migalhas, elas também te alimentam. Não despreze as migalhas. Não despreze as pequenas coisas. As migalhas também alimentam. Talvez você está aqui hoje
E já por muito tempo você vem vivendo das migalhas. Você vem se alimentando das migalhas. E tudo que você quer é um lugar na mesa. Mas o que te levará à mesa é como você se alimenta das migalhas. O que te levará à mesa é o seu comportamento. É como você está se alimentando das migalhas nesse processo. Você está comendo das migalhas com o coração grato? Ou você só está murmurando das migalhas? Como está o seu coração diante do que Deus está fazendo? Como está o seu coração diante do silêncio de Deus? Como está o seu coração diante das migalhas? Você está se alimentando das migalhas? Você está sabendo se alimentar das migalhas para que o Senhor te confie um lugar na mesa? Que você possa ter a mesma fé dessa mulher. Que você possa ter perseverança, discernimento, humildade, assim como essa mulher. Essa mulher não pertencia ao povo, mas essa mulher nos deixou um grande exemplo. E ela foi contra tudo que ela sabia. Ela foi contra o preconceito. Contra o silêncio, ela perseverou. Contra a exclusão, ela prosseguiu. E contra a rejeição, ela venceu. Que nessa manhã você possa ser fortalecido por essa palavra. E incentivado, encorajado pela vida dessa mulher. Que nos deixou um grande ensinamento. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos ensina, que nos inspira e que nos liberta, Pai. Deus, que nesta manhã, Senhor, a nossa fé possa aumentar. A nossa fé possa aumentar, Senhor. Deus, que diante das batalhas, das lutas e dificuldades, Deus, que a gente não venha desistir, que a gente não venha paralisar, que a gente não venha parar no caminho e abandonar tudo, Senhor, só porque não foi de acordo com aquilo que nós estávamos desejando. Pai, mas fortalece a nossa fé, Senhor, cada dia mais. Fortalece a nossa fé, Senhor, cada dia mais. Deus, que nós possamos, Senhor, estar também satisfeitos com as migalhas que caem da mesa, Senhor, para que as pequenas migalhas nos alimente, Senhor, e que um dia nós possamos também ter um assento na mesa. Jesus, ensina-nos, Senhor, como mães, como pais, Senhor, na criação dos nossos filhos, Senhor, que nós possamos cruzar barreiras para alcançar a solução para os nossos filhos. Deus, que nós possamos ter discernimento, Jesus, e saber que nós podemos correr somente para Ti, porque Tu és o único, Senhor, Tu és o único que pode. Deus, e nessa manhã, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas famílias, os nossos filhos, Pai. Deus, eles são primeiramente Teus, mas Tu nos confiou, Jesus, e Tu nos deu. Pai, eu peço sabedoria, Senhor, para instruir os meus filhos nos Seus caminhos. Eu peço sabedoria, Senhor, para imprimir a Tua palavra no coração deles. Jesus, que os nossos filhos, Senhor, não sejam influenciados por este mundo maligno, mas que eles sejam influenciados por Ti, pela Tua palavra, pela Tua glória e Teu poder, ó Pai. Deus, vem salvar os nossos filhos, Jesus, e venha nos fortalecer como pais e mães, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós rendemos a Ti toda honra e toda glória,
todo louvor a Ti, ao único digno de receber. Aleluia, amém. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.